Olá, feliz sábado, amigos. Feliz sábado, família. Feliz sábado, nós criancinhas que estão conosco ali, junto para nos estudar a palavra de Deus. É com alegria que está cumprimentando o estudo com Maranata. O Senhor logo vem e em breve nós nos subir com ele, conforme está na João capítulo 14, verso 1 a 3. Amigos, quão bom está ali para nos estudar a palavra de Deus. Obrigado a tudo que as pessoas que têm ligado, obrigado a tudo que as pessoas que têm pedido estudo bíblico, obrigado a tudo que as pessoas que estão envolvidas, te agradecem pela mensagem e te louva a Deus. Quero mandar um abraço especial para Ney e Ana, lá de São Felipe, esteve nessas casas, te visitar. Então, quero mandar um abraço bem apertado, peixinho e acolhido. Né? E também quero mandar um abraço especial para cada um de nós que tem acompanhado nós. Jandira também, que você está assistindo lá de Safene. Quero mandar um abraço para você. E obrigado por todas as mensagens que eu tenho enviado, resultado dessa pregação que eu tenho feito todo sábado. Amigos, antes de iniciar o sermão, na segunda-feira, noite, por volta de 10 horas, teve um documentário, né? Aquele documentário de Cradst, né? A Congregação Reformada dos Adventistas do Sétimo Dia de Tenda, e que deixa bem salientado, mas aquele documentário que tem nada a ver com o Adventista do Sétimo Dia, ok? Documentário de Cradst, que tem nada a ver com Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e Igreja de Tenda é totalmente diferente, até em aspectos doutrinários. É que mesmo que nós não seguimos, ok? Só que alguém queria falar com nós, e nesse momento, pediu lá na casa que o panha a Bíblia, fecha o olho e nos bem fazer uma oração. Certo? Então, não ora lá. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, para cada pessoa que está ali. E também para aqueles que abrem televisão sem nenhum interesse de ouvir as mensagens, Deus, te pedimos que o Espírito Santo, compreensão e paciência, a fim de que muda de canal, e sim que para e ouve coisa que você tem para ele hoje, Deus. Trabalha no coração de cada um de nós, iluminando nos mente para não entender a palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que nós não temos estudo bíblico. Exatamente, nós estudo bíblico. Não temos contato ali de baixo. Você pode enviar uma mensagem, ou você pode mesmo fazer uma ligação, e nós não te respondeu. Não te respondeu e não te encaminha pastor mais próximo para poder se te atender e também para poder se te apoiar na qualquer visita ou mesmo estudo bíblico. Esse estudo bíblico é gratuito, você pode ter de boa na sua casa e você estuda a Bíblia e você conhece mais de palavra de Deus. Certo? Sem mais não perder tempo, abre a Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento. João é conhecido como discípulo amado. Além de ser discípulo amado, João é aquele evangelho que trabalha para mostrar que Jesus Cristo é divino, mas Jesus Cristo é Deus. É por isso que a maioria dos milagres do livro de João é milagres que Jesus que usa tanto tato. Tem momentos que usa tato, mas é uns milagres quase que usa tato e usa mais palavra. Por isso que João começa, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mostrando que Jesus é divino, Jesus é Deus, justamente para ter autoridade sobre a palavra. E na João capítulo 9, não tem uma história de Jesus com um cego de nascença. João capítulo 9, ainda pediu que você fique com bastante atenção para morrer. Hoje não tem nenhuma coisa para nos prender nesse capítulo ali. João capítulo 9, bem ali comigo. Verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, né? Você está caminhando, de repente hoje é um cego de nascença. E discípulos falam: Jesus, quem é que peca? Ele ou seu pai, para que nasce cego? Discípulos, influenciados por doutrinas de fariseus, eles acreditavam
mas pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência ou algum tipo de problema, era resultado de algum tipo de pecado que alguém cometeu penança si. Ou como se fosse uma espécie de maldição ou de castigo que Deus atarava a alguém para morrer não si. Mas era errado. Aquele ensino lá é errado, ele é bíblico. A própria Bíblia está falando, filho que te leva a culpa de pai, nem pai que te leva a culpa de filho, no livro de Ezequiel. Então, é uma compreensão errada e tem até pessoas hoje que pensam assim, mas às vezes alguém nasce deficiente para mãe pai fazer alguma coisa de errado ou mãe fazer alguma coisa de errado. Não. E nasce assim, às vezes é consequência de pecado. Não pecado praticado, mas está falando pecado como genética. Mundo que nós está vivendo ali hoje, existem várias anomalias, várias coisas estranhas que acontecem. É por isso que às vezes estão por pessoas com alguns problemas. Simplesmente mero consequências desse mundo que você pede Jesus para volta para mostrar perto do fim. É por isso que esse nascimento lá tem show. E na época de Jesus também tinha, mas cair, tem que ficar bem claro ali, mas nunca foi para morrer algum tipo de pecado ou algum castigo de Deus. Deus é amor, Deus é bom, e nesse capítulo ali mesmo, não tem bem onde a Jesus está curando. É por isso que no verso 3, a Bíblia está falando, Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus deixa bem claro, ninguém peca, mas que coisa acontece com ele é para manifestar a obra de Deus. Ou seja, Jesus está falando assim, qualquer problema que existe, para mim, estou vendo como solução. Ele estou vendo como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Amém? Então, independente do estado que você está, independente de modo que você nasce ou deixa de nascer, tudo tem uma cura, tudo tem uma solução. Ou nas vidas, ou na vida por vir, onde Jesus também com milhares de anjos, e próprio 1 Coríntios capítulo 15, fala, mas não está ser revestido de imortalidade, e não está recebendo um novo corpo, né? Verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Jesus falando ali, né? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto no período de paz, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha, Jesus é luz do mundo para todo alguém que é cego. Jesus é luz do mundo para todas pessoas que têm um determinado problema com cegueira. E nesse caso ali, que tinham cego de nascença, ele declara, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Obviamente, se um dia você chega a casa, você está no socorro, a primeira coisa que você pensa é acender uma vela. Ou liga o móvel, abre a lanterna para limpar a casa. De mesma forma, na vida espiritual ou emocional, ou enfim, se você tem escuridão, apenas Jesus pode limpar, pode iluminar e pode trazer com que você enxerga ou com que você ouve. Verso 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Amém? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Interessante, né? Para onde esse é um dos milagres bem estranhos. Jesus teve que estar cuspe na chão, mistura e pôr no olho e frepelava seu olho na tanque, bebendo e canta bem, eu bento hoje. Às vezes, nunca te entende coisas de Deus. Às vezes, nunca te entende formas que Deus está hoje. Mas simplesmente não tem que estar aceita forma e métodos de Deus. Minha professora contava-me uma história, tão interessante, tem a ver com aquela história. Ela falou, um belo dia, um missionário, eles vão trabalhar lá para regiões de África. E onde eles vão trabalhar, eles visitam uma comunidade que dura a prega, mas que tinha um impacto, porque essa comunidade tinha essa tradição, essa forma de viver, e dificilmente eles aceitam ensinos de Bíblia. Por mais que sabia várias histórias. E só que tem um detalhe, aquela comunidade, tudo doença,
ou todo problema, toda enfermidade, você sabe como que está curava alguém? Ou como que está usava tratamento? Através de cuspinho. É estranho, contanhoso, mas é. Se você dava uma ferida, esta cuspiva boa. Né? Se você tinha algum tipo de problema, essa cuspiva. Problema não hoje, essa cuspiva. Era uma forma que esta acreditava, mas era certo. Essa cuspiva. E num belo dia, o pregador pregava exatamente João capítulo 9. E quando ele, mas Jesus cuspe na chão, mistura coloro, pula na olho, e que ele cego volta até hoje, a maioria de que as pessoas aceitam Jesus. E ainda fala, mas Jesus é o maior e melhor cuspidor que existe no mundo. História interessante, né? Às vezes nunca sabe nem para morrer que Jesus faz aquela, mas só pelo fato de algumas regiões, de algum determinado local, pessoas convertem através desse simples ato, pode ser que Jesus faz aquela simplesmente para isso. Mas nós nunca sabemos. Nós não sabemos, mas dá certo e que a multidão converte através desse simples gesto. Às vezes nunca entende o modus operandi de Deus, o método de Deus, mas uma coisa já não sabe ali. Independente de não saber o que Deus está hoje, ou o que Deus está pedindo, nosso dever é fazer. Hoje, há pessoas que já sabem o que Deus já pediu. Cego sabe, cego falaram para bem, palavra hoje na tanque, para volta, metabenta hoje. Cego sabe, e é bem, é fazer. E bom. E bom. Talvez não se dá para com alguém que já sabe o que tem de fazer. Talvez não se está falando ali com alguém que já sabe o caminho que está, o que está errado, e já sabe na palavra de Deus qual que é essa posição e qual que é essa atitude e tudo essa ação que deve fazer. Mas é que essa está faz, devido à fraqueza espiritual, devido a algum laço de pecado que está, ou devido simplesmente a orgulho, ou às vezes é por estar machucado com algum alguém, por isso é que essa siga o caminho de Deus. Mas hoje, o que Deus manda, obedece. Razão de boa felicidade está ligado à boa obediência a Deus. Se obesa nós é infeliz na maneira que nos está, modo que nos está e na forma que nos está, justamente para modo nós não sabe o que ele deve fazer e nunca está fazendo. A Bíblia mesmo está falando claramente, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, cego, porém dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus. Que bonito, né? O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. É interessante aquela história ali, né? Algumas pessoas falam assim, aquele homem cego de nascença, mo que essa hoje, uns está falando com ele, outros está falando com ele, ele mesmo falou, é mim. Eles perguntam o que acontece com um homem chamado Jesus, um tanha hoje, flampan lava, gosta de estar hoje. Hoje, vida transformado é um testemunho. Vida transformado é um testemunho. Quantas pessoas vão perguntar e ele consegue testemunha de um Deus, de Jesus. E além de testemunho, torna feliz. E pessoas vão procurar razão de felicidade. E ele falou, um homem chamado Jesus. Existem pessoas, inclusive, boa que por isso também li, que Deus salvou justamente para contar para outros qual que foi razão de boa mudança, razão de boa transformação. E tinha o mesmo você hesita
Já você sabe, mas se é alguém que entrega na vida de Deus, está fazendo uma transformação grande. Existem pessoas que já sabem seu papel nesse mundo e sabem sua importância. Olha, ainda tem tempo de volta. Ainda tem tempo de testemunhar a palavra de Deus. Jesus que não chama ninguém para ficar isolado nessa casa sentado ou para criar um grupinho. Ou para fasta para bebedice, ou para tipo de transgressão. Não, não, não. Jesus te chama tudo alguém para compartilhar a mensagem para outros. Se você estuda, se você afastado, se é alguém que está prega o evangelho, mas preste atenção, talvez você está no caminho que você devia estar. Volta para Cristo e você começa a ter testemunho desse evangelho para o mundo inteiro. Não continua a história. Verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Gosse, eles levam aquele cego para fariseus. Quem que é fariseus? Fariseus são líderes espirituais de que as épocas, líderes judaicos, que gostavam, a maioria deles, que gostavam de Jesus. Para morrer de Jesus, você ganhava, tinha audiência. Verso 14. E era sábado o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou-me lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Simplesmente, os fariseus começam a fazer a pergunta, como que você está hoje? Ele responde exatamente o que acontece. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Dentro de fariseus, alguns acreditavam que aquele homem que cura ele era de Deus. Para morrer cura ele na sábado. Deixa eu abrir um aspa ali. Existem pessoas que estão ali sobre sábado. Jesus está cura na sábado. E está confunde, também está falando assim, hoje, Jesus trabalha na sábado. Para que os adventistas que trabalham na sábado. Hoje, Jesus que trabalha na sábado. Jesus cura na sábado. Cura e que trabalho. Sábado é um dia que nós, adventistas do sétimo dia, não está saído para não fazer bem, assim como Jesus faz. Fariseus, eles que guardavam sábado de forma correta. Eles criavam outras leis ao redor de sábado. Por isso que eles na sábado eles não faziam praticamente nada. Eles que podiam nem cuspir na chão, se eles cuspiam na chão, se te regava a planta se te cria. Hoje, eles criam lei errado. Jesus guardava sábado de forma correta. E li, por isso que li que está falando assim, que o homem é de Deus, para nós que guarda sábado. É que para Jesus que guarda sábado. Jesus que guarda sábado de maneira que eles crê. Mas Jesus guarda sábado de forma que Deus crê, que aquela forma que nós, adventistas do sétimo dia, não guarda. É por isso que Jesus está falando, se boa ovelha cai na sábado, você está atrás do barco? Sim, nós não está atrás, mas fariseus não, está atrás. Aliás, fariseu está atrás, né? Jesus está mostrando ele se nunca pode curar alguém na sábado, porque ele é mais importante que a ovelha. É importante, não entende, mas nós, adventistas do sétimo dia, não está guarda sábado bíblico, sábado que Jesus está guardava. Sábado é um dia de prega, um dia de cura, um dia de fazer tudo coisa. Não está fazendo todo dia. E sábado é especial. É por isso que Jesus, em nenhum momento na sábado está trabalhando na carpintaria, ou está fazendo um trabalho para ele. Não. Ele está fazendo trabalho só em função dos outros. Essa era a vida de Jesus. Então tinha um grupo sábado dividido. Para morrer, uns está falando, não, que aquele homem é pecador, você está fazendo grande sinal. Outros estão falando, não, é pecador para morrer, que guarda sábado. Verso 17. De novo perguntou ao cego. Hoje, segundo vez que essa pergunta a cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. O cego fala claramente. Bom, você está perguntando coisa que ele é profeta. Simples assim. Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Judeus, por mais que já sabe, mas eles que aceita, eles que odia, eles até tenta nega. Já decide chamar pais de menino. Verso 19. E os interrogaram, perguntando, é este o vosso filho,
de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Obviamente, né? Pergunta. Ele tem idade. Ele responde. Verso 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse ele expulso da sinagoga. Fariseus, eles tomavam medida de que se alguém confessava, mas Jesus era enviado, era ungido, esse seria expulso. Por isso, eles tinham medo de ser expulso de sinagoga. Mateus continua. Preste atenção. Verso 23. Verso 23 se fala: por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai, para eles tinham medo. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha, esse homem é aquele cego, é assim, olha, dá glória a Deus, como eu não sei, mas aquele homem lá que curou é pecador. É interessante, né? Olha o que cego está falando, verso 25. Se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ponto final. Cego está falando assim, olha, a mim se ele é pecador, que pecador, que nada comigo. Sou um coisa sabigo. A mim era cego, goste em sata hoje. Para que cego faz que lá, cego que mostrava para esse. Mas aquele milagre lá é que à toa. Cego tinha vontade de confessar, mas Jesus Cristo é que pecador. Mas ele queria apenas fazer com que esse hoje, mas aquele milagre lá que acontece com ele, é evidência que aquele homem é pecador. Por isso que ele fala, ninguém que me sabe se ele é pecador. Coisa não sabe. E aquela coisa que não sabe, nós que consegue explicar. A mera cego, gosta em sata hoje. Fariseus lutava contra a evidência de admitir, mas Jesus cura aquele homem. Eles que queria admitir, mas Jesus tinha autoridade, era divino para fazer aqueles milagres lá. Por isso que você está fazendo de tudo, que acredita, tenta achar algum meio para justificar que aquele rapazinho que era cego de nascença. E não continua, para uma história ali, é tão interessante. Depois que cego falou, coisa eu não sei, me era cego, gosto de um monte. Verso 26, eles perguntam de novo, que te fez ele? Como te lhe abriu os olhos? Amigos, é interessante. É a terceira vez que essa pergunta, além de pergunta para pai de meninos. Essa pergunta novamente. Ok, contando, coisa contíssimo, o que abriu o olho? Cego já explicava isso. Para morrer que fariseu você insiste com a pergunta. Simplesmente para morrer você insiste em que acredita, mas Jesus é divino. Mas Jesus opera aquele milagre lá. Eles queriam continuar que até hoje, mas Jesus tem autoridade no mundo para fazer milagre. Fariseus, está lembrando alguns tipos de pessoas. É que as pessoas que estão fazendo tudo para negar a existência de Deus. É que as pessoas que estão fazendo tudo para negar a voz do Espírito Santo na consciência. E o bom diabo sabe o que é quem você está falando. Que adianta negar a evidência, mas Deus te protegeu. Quantas pessoas que já prometeram um dia, mas se Deus livra de um determinado perigo, meta seguir a Deus, meta ser fiel a Ele, e hoje está totalmente desviado, totalmente afastado. Se boa aquela pessoa lá, deixa eu falar uma coisa, que luta contra Deus. Fariseus, essa está fazendo tudo para negar, ficha o ódio, pesca o ódio, mas Jesus está fazendo milagre. E há pessoas que tentam fugir de Deus todo dia. Já sabe o que tem de fazer, mas você tenta de um jeito, acha desculpa, erro na igreja, erro no irmão, erro naquele, para justificar essa forma de pensar. Mas o que faz, irmão? O que faz, irmã? O que faz, amigo?
aceita a voz do Espírito Santo. Essa é a razão de eu ser feliz e de fazer outros felizes. Bom, verso 27. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Alguém cego, hoje já chegou. Cego foi, me tinham falado várias vezes, uns que creem. Por acaso, uns que tornam discípulo de aquele homem lá? Verso 28. Então o injuraram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Essa te insulta, cego, né? Porque é discípulo dele. Mas ainda queria para alguém insultava-me assim. Eu é discípulo de Jesus, que ele não elegeu. Esse nós é discípulo de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Verso 30. Respondeu-lhe o homem, presta atenção, não coisa que cego está falando, presta atenção. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ainda continua. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aquele é o maior sermão que cego dá para fariseus. Era para fariseus tinha essa compreensão. Era para fariseus entender, mas que tem pecador que está fazendo aquela. Era pensa que entendemos, mas não, é cego que entende. Cego é que só curado vista não. Cego é teve cura espiritual. Goste essa taoja coisas espirituais. Essa te entende profundidade de conhecimento de Deus. Enquanto que judeus, você está fazendo 6 cabeças fica cego. Que essa taoja você fica cego. E que é cego, essa taoja é muito mais além de que está falando esta taoja. E no verso 34, sem argumento, está falando, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Olha, eles que têm argumentos de se insulta aquele cego. Tu não nasceu em pecado, o que você quer me ensinar? Sai dali. Eles que têm argumento. A única coisa que eles têm que fazer é aquela. Verso 35, quando termina essa mensagem. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou. Aquela parte ali até te arrepia, né? Crês tu no Filho do Homem? Pergunta que Jesus faz. Buta crê no Filho do Homem, naquele que curou? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele que sabe quem cura. Verso 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Tio Bezno então fica até imagina aquela cena lá, o que acontece, né? Já o tens visto, e é o que fala contigo. Seu próprio Salvador. Aquele próprio homem que cura ele. Chega nele. E fala com ele. Jesus é que está cura para abandona. Jesus é que cura, é que anda e é que apresenta. Essa é uma lição que Bucarebe esquece nunca mais na vida. Estar com Jesus é que só bobo ser liberto de pecado. E ter uma companhia de presença de Deus todo dia acabou. Essa é a razão, esse é o motivo mais bonito de buscar com Jesus. E hoje, como que Jesus termina aquela história? Verso 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem
vejam, e os que veem se tornem cegos. Verso 40. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Fariseus que perguntam, fariseu que estava perto. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados algum. Mas porque agora dizeis, nós vimos, subsiste o vosso pecado, ou vocês permanecem nos vossos pecados. Jesus deixa bem claro para terminar a história ali. Jesus foi bem mundo para juízo, a fim de que esse que está hoje a torna cego, que esse que é cego hoje. E fariseus foram assim, burro falando, mas nós é cego? Jesus responde: se nós era cego, nós que tinha pecado algum. Existiam pessoas que estão falando assim, mas cego que tem pecado. Mas não, é que aquela que Jesus que ensina ali. Jesus que mostra fala assim, ó, se nós era ignorante, se nós que conheceu em mim, de fato nós que tinha pecado, como nós era cego. Ou seja, uma lição que não está aprendendo ali é que pessoa sem Jesus é cego. Mas como nós está falando, mas nós conhece Deus, mas nós conhece a palavra de Deus, mas nós que está seguindo, sim, aí nós é cego e nós está permanecendo no nosso pecado. Jesus que demonstra uma verdadeira cegueira, é que a cegueira de que as pessoas que têm deficiência física, verdadeiro cegueira é que as pessoas que conhecem vontade de Deus, mas está fugindo, essa é pessoa cego. Cego, de verdade, é pessoas que sabem o que Deus quer para sua vida, que sabem o caminho que Ele traça, mas é que está seguindo para morrer, é que criou de evidências de transformação nessa vida. Jesus deixa bem claro, Bíblia mostrando bem claro, Jesus falou assim, os senhores eram cegos e os que tinham pecado. Como nós está falando, mas nós está hoje, mas nós conhece, mas nós sabe, é para aquele que nós é cego. Meu amigo, minha amiga, tudo aquela mensagem ali que Jesus te mostrou, é para falar uma coisa só. Independente se você é cego, ele ainda é para hoje. Que tem ninguém que estava tão longe para correr a luz de Deus. João capítulo 8, verso 12, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E você sabe onde que não está a luz? Na palavra. Salmo 119 deixa bem claro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, nos oferece estudo bíblico ali. Sim, estudo bíblico ali, para que bo comece a hoje e bo larga de ser cego. Para que bo comece a entender que é a vontade de Deus para a vida. Que esse que entrava em contato comigo antes, que recebe ainda, que um pastor que contactasse, manda mensagem novamente, põe número, não está agenda um horário para no encontro. Certo? Ali tem nosso estudo bíblico, onde tem 27 temas, 27 doutrinas tão importantes para bo entender o plano de Deus e ser alguém que está hoje, não somente hoje coisas materiais, mas também que tem um olhar espiritual. Que Deus abençoe nos contatos ali de baixo. Bom, para não terminar as mensagens ali, eu quero convidar o não de buscar, que nesse momento ficha bojo, sim, e não fala com Deus. Amado Deus e bom Pai, nesse momento Linka sabe quantas pessoas assistem televisão. Não sabe, mas tem pessoas talvez que aproxima e que creem nem ouvir as palavras, mas ele se depara atrás de tempo para compreender e para entender mais. Por isso ainda pediu que toca naquele coração lá cada vez mais. Porque aquela pessoa que está bem ali, ó Deus, independentemente de ser religião, de ser crença, que entende, amanhã Deus tem um plano para sua vida. Que ele entende, amanhã o Senhor está chamando cada dia mais, a fim de que hoje, não somente materialmente, mas que hoje, tudo grande conflito que está no seu redor. Por favor, ó Deus, proteja as pessoas, guarda-lhe tudo mal
e fazer com que estuda mais de palavra de Deus. Para amor de João 8,32 está deixando bem claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, não te agradeço, Senhor, por a palavra, e não te suplica que cada dia mais não entende mais de a palavra, no nome de Jesus. Amém. E amigo, acabou esquece. Próximo sábado não te espero ali novamente, para nos estudar mais, para nos conhecer mais, e para nos aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, e acabou esquece, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tchau, tchau.